Todo mundo consegue ver os slides? Já está aí na sua tela? Sim, para mim tá. Tá, joia. Então, eclesiologia, nossa primeira aula, né? A gente vai falar sobre essa palavra, eclesiologia, eclesia, daqui a pouco. Mas eu queria, como eu falei, né? Eu queria escutar de vocês o que vocês pensam em relação a alguns aspectos. Por exemplo, aqui vão aparecer 4 perguntas, tá, na sua tela. E um exercício que a gente vai fazer agora é o seguinte: vai ter uma pergunta e eu quero saber o seu primeiro pensamento, tá? A primeira coisa que vem na sua mente. Não vale editar, colocar no Photoshop, nada, tá? É o primeiro pensamento que eu quero que você me diga que vem à sua mente. Então, por exemplo, se eu falar assim, França, aí vai vir um pensamento, talvez veja a Torre Eiffel, talvez veja a seleção, não sei, mas eu quero o primeiro pensamento, tá bom? Estão prontos? E não vale mudar depois que o amiguinho falar não, tá? É o primeiro pensamento que vier na sua cabeça. Tá, a primeira pergunta é, pensando sobre igreja, qual a primeira coisa que vem na sua mente quando você escuta a palavra igreja? Falou, igreja. Qual é o primeiro pensamento que vem, a primeira palavra que vem na sua mente? Eu queria escutar vocês. Posso falar, Ranieri? Pode? Igreja. Antes, Deus tinha um templo, né? Onde as pessoas iam para adorar ao Senhor. O templo. O templo de Salomão, depois o templo que foi destruído. Hoje o templo somos nós, a igreja somos nós. Deus habita em cada um de nós hoje. Tá bom, então a primeira coisa que vem na sua cabeça são as pessoas, somos nós, é isso? Isso. Ok. Quem mais? Quem pensou algo diferente? Para mim vem a palavra comunhão. Comunhão. Ótimo. Quem mais? Pode falar, gente. Encontro de pessoas batizadas. Certo. Encontro de pessoas batizadas. Professor, boa noite. Eu respondi comunhão também. Boa noite. Comunhão. Comunhão, certo? Então você acertou que falou comunhão. Obrigada, Yuri. É um hospital para cuidar de doentes, professor, minha opinião. É. Hospital, né? Agora, eu queria que você pensasse na próxima pergunta, e a mesma coisa, é a primeiro pensamento que vier, tá? Qual é a primeira coisa que você acredita vir na mente das pessoas? E como pessoas, a gente está falando de pessoas fora da igreja, tá? O que é que você acha que é a primeira coisa que vem na cabeça delas quando elas escutam a palavra igreja? Prédio. Prédio. Walter, eu estou vendo sua boca mexendo só. Vão tirar dinheiro de mim. Certo, dinheiro. Ou a falta Eu ia dele. falar isso, mas aqui. Eu ia falar dinheiro, né? Quem mais? Qual é a primeira palavra que você acha que vem na cabeça das pessoas? Sacolinha. Então, Sacolinha. tem perfeição na igreja. Oi? Perfeição na igreja, nas pessoas que frequentam a igreja. Tá, mas, Patrícia, o que é que você acha que as pessoas que são fora da igreja, quando elas escutam a palavra igreja, qual é a primeira coisa que vem na cabeça deles? Tem pessoas que acham que só tem pessoas perfeitas na igreja. Tá, entendi. Só tem gente que não peca. Entendi, certo. Pensam em um livro de regras também. Ok, regras, né? Algumas pessoas que não fazem parte da igreja, quando escutam a palavra igreja, pensa assim, um lugar que tem um monte de regra. A Fernanda falou hipócritas, professor. Hipócritas, pode ser, né? Algumas pessoas pensam que a igreja é formada por um monte de hipócrita. O que mais? Já falaram dinheiro, sacolinha, o que mais? Perda de tempo.
qual, né? Deve vir a pergunta também qual, porque são tantas, né? Tantas denominações, tantas doutrinas, então também vem essa dúvida, mas qual igreja? Aham. Alguém falou perda de tempo, Felipe está falando qual, né? Porque as pessoas acabam ficando confusas. Qual igreja vocês estão falando? Ok. De tudo isso que vocês falaram agora, então, agora compara com o que vocês pensaram. A primeira pergunta. Quando eu falei qual é a primeira coisa que vem na sua mente, aí vocês falaram comunhão, né? Nós, santos, né? E agora, quando a gente está pensando o que será que as pessoas pensam, aí, perda de tempo, sacolinha, dinheiro, hipócritas. Está dando para perceber onde é que eu quero chegar? Olha a próxima pergunta. Você acha que a imagem que as pessoas têm da igreja tem mudado com os anos? Sim ou não? E aí, a pergunta que complementa se tem mudado, né? É mais positivo ou mais negativo a imagem? O que é que vocês acham? Sim, mais negativo. Mais negativo. Certo. Acho que foi o Yuri que falou? Uhum. Quem mais? Aniele, se for comparar lá do princípio com agora, porque no princípio só tinha a igreja mais certa do que errado. Hoje só tem mais errado do que certo, né? Mais apelativo, vamos dizer assim. Não vamos dizer errado, mais apelativo. Prometendo um monte de coisa que a Bíblia não promete. Então, aí isso você faz com que as pessoas tenham uma imagem mais positiva ou mais negativa? Mais negativa. Mais negativa. Quem mais quer falar? Pode falar. Eu acho que essa questão da proporção, não somente em relação à igreja, ela tomou assim uma dimensão maior devido à mídia, devido à internet, à comunicação hoje em dia, né? Então, isso aumentou a proporção, vamos dizer assim, de ter conhecimento, de ter uma estatística, uma formação de opinião, né? Ou as pessoas manifestando as suas opiniões, devido ao mundo que a gente está hoje, né? Que tudo já está ao alcance, você clica aqui, você já acha sobre alguma coisa, você tem vídeo disso, vídeo daquilo. Então, acho que essa proporção de mais, né? Para todos os assuntos praticamente, né? Tudo tomou uma dimensão maior. Mas com tudo isso, poderia também ser mais positivo, né? Mas ela, pelo que o pessoal está falando aqui, tem se tornado mais negativo. Então, como o Felipe está falando também, a gente tem acesso a mais coisas, a gente escuta mais escândalos, né? As pessoas também estão mais instruídas e vão vendo. Tem muita gente, infelizmente, usando a fé das pessoas e sempre teve, né? Você lembrar lá da época de Jesus, tinha muitos falsos cristos, né? Falsos mestres, sempre teve. Só que agora a gente tem mais acesso a informações e a gente vê. Só que se fossem coisas boas, né? Aí também seria mais visto positivamente. Mas parece que, infelizmente, tem mais coisa negativa acontecendo do que positiva em relação à religião, ou quando as pessoas pensam em igreja de uma forma geral. Então, tem alguém que acha que a igreja tem... E veja, a gente está falando como as pessoas pensam, tá? Porque você pode dizer, eu sei que eu faço parte da igreja bíblica, do corpo de Cristo, mas a gente está fazendo um exercício de qual a imagem que as pessoas que são fora da igreja têm, tá? Essa pergunta aqui. A última aqui desse slide. Agora é para você, tá? Para você que é cristão aqui, eu não sei há quantos anos, a gente pode fazer uma enquete rápida aqui, mas a maneira que você vê a igreja hoje é diferente. E aí eu não estou perguntando melhor, pior, mas é diferente se comparar com o período que você se batizou. Conseguiu falar com o João? Consegui. E aí? Você entendeu a pergunta? A maneira que você vê a igreja hoje. Sim. A igreja sempre foi a mesma, mas a forma como eu vejo, ela mudou porque, assim, a gente está num processo, né? O nosso processo de conversão, o nosso processo de santificação, ele
E quando você vai amadurecendo um pouco, você começa a ter outras responsabilidades. Então, assim, a igreja ela sempre foi a mesma, a igreja que o Senhor fundou, né? A igreja que Cristo fundou, ela sempre foi a mesma. Porém, a forma como eu vejo mudou, né? Devido, e graças a Deus, né? Um pouquinho de amadurecimento que a gente vai ganhando aí nos anos. E eu não sei, Felipe, como que você pensava antes, né? A pergunta é a maneira que você vê, né? A igreja é diferente. Talvez quando eu converso sobre isso, muita gente fala: quando eu entrei na igreja, eu pensava que todo mundo era perfeito, né? Eu pensava que ninguém errava, só que aí foi passando o tempo, eu fui vendo, e alguns chamam isso de amadurecer, mas alguns acabam até saindo da igreja, né? Porque ficam decepcionados. Assim, é verdade que todo mundo é santo na igreja? Né? A gente sabe. Na questão de todo mundo é santificado, né? Santificado através do sangue de Cristo. A gente não tem pecado por causa do sangue de Cristo. A gente é perfeito. Na verdade, fomos aperfeiçoados. Só que se a gente olhar da perspectiva, né, de falhar, de errar, até de pecar, e parece confuso, né? Porque eu disse, a gente não tem pecado, e de verdade a gente não tem. Porque se a gente tivesse pecado nas nossas costas, a gente não poderia fazer parte do corpo de Cristo. Como é que o Espírito Santo de Deus ia habitar em nós se a gente tivesse com pecado aqui dentro de nós, né? Ao mesmo tempo, quando a gente lê 1 João, João fala que aquele que diz que não tem pecado, aquele que não peca, é mentiroso, né? Ou seja, a gente erra, a gente falha, mas por causa do sangue de Cristo, a gente já foi remido dos nossos pecados, e esse pecado não entra na nossa conta, né? Cristo já pagou por eles. Então, no sentido de aperfeiçoados por Cristo, somos perfeitos, santos. Na nossa perspectiva de cometer erros, de falhar, de errar, a gente tem, né? Então, às vezes é difícil de entender isso. E eu não sei, Felipe, se tem a ver com o que você estava falando quando entrou na igreja, mas parece que leva um tempo para a gente entender isso, né? E aí vai passando o tempo e a gente vai entendendo que a gente está em construção, que Deus está nos transformando, que a nossa meta é ser como Ele, mas é um processo da vida toda, né? Que Deus vai trabalhando com a gente. Então, alguém mais gostaria de falar sobre isso? A maneira que você vê a igreja é diferente se comparar com o período que você se batizou? Para mim, Ranieri, não é diferente, porque eu já fui batizado meio velho, né? Meio, porque agora já sou um pouco mais velho, mas, assim, eu já sabia que a gente não pode colocar nossa confiança no homem, porque se a gente coloca a nossa confiança no homem, a gente vai ficar decepcionado, né? Então, a nossa confiança tem que sempre estar em Jesus. E aí faz uns 9 anos, mais ou menos, de batizado com entendimento, então não mudou. Eu posso dizer que não mudou a doutrina de Cristo, né? Sim. E assim, né, a gente não colocando a confiança no homem, sempre em Jesus, porque o homem é falho, né? Ainda bem que é falho, né? Ainda bem. Porque pensou se me cobrassem a perfeição, aí eu estaria ruim, né? Eu sou falho também, estou em construção. Verdade. Mas não mudou. Para mim. Ok. Alguém mais? Posso falar? Pode? Bom, a pergunta é no meu ver, né? No ver de cada pessoa, né? Para mim mudou bastante, né? E mudou para pior. E não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né, Ranieri? Até agradeço essa pergunta, porque é uma pergunta realmente difícil, né? E muitas vezes a gente se controla para não falar realmente a verdade de como você vê as coisas. Então, eu achei bem interessante essa pergunta. E, para ser sincero aqui, de forma nenhuma querer mentir, né? Realmente falar a verdade, no meu pensamento, assim, realmente eu vejo que quanto mais você vai crescendo, como você falou sobre maturidade, né? Então você vai enxergando realmente a grande dificuldade que é seguir o caminho de Cristo, né? Ser cristão.
Porque muitas vezes você olha para as pessoas e você acaba se decepcionando, né? Por isso que, como o Walter falou, a gente tem que realmente olhar para Cristo. Mas, assim, eu não tenho nenhuma receio de falar que, infelizmente, né, a gente vê muitos irmãos que deveriam estar mais maduros, mas se você olhar assim aos olhos do mundo para esses irmãos, você fala, poxa, esse irmão é canalha, é sem vergonha, esse irmão não presta, né? A gente pode até falar isso aí, porque a gente vê coisas, a gente sabe coisas que realmente até acaba, a gente até acaba ficando decepcionado com algumas pessoas, né? Mas assim, o amor de Cristo nos ensina que a gente tem que realmente suportar, que a gente tem que ajudar, né? Que a gente tem que ver essas pessoas com olhos diferentes do mundo, né? Mas, como a pergunta foi no meu ver, infelizmente, eu vejo que tem muitas pessoas canalhas hoje e dentro da Igreja de Cristo. E esse é o meu ponto de vista. Assim, eu entendo o que você está falando, e aí a gente, durante esse intensivo, a gente vai conversar, por exemplo, sobre meu pai, para quem conhece, o Barbosa conhece, meu pai é cheio das piadas, né? É difícil ele falar uma frase que não tem uma piada dentro. Mas aí ele chama os irmãos que você está definindo que agem dessa forma, ele chama de primo. Eles têm os irmãos e têm os primos, né? Então, os primos seriam aqueles irmãos que não são muito fiéis, né? São os primos. Acho que primo é uma palavra mais ofensiva do que canalha, viu? Aí ele fala brincando, né? Todo mundo ri, mas o que ele está querendo dizer é isso. E aí a gente vai pensar, será que existe irmão mais ou menos na igreja? Porque assim, quando a gente fala tem irmão de determinada forma dentro da igreja, talvez a gente está falando assim, tá se reunindo com a gente, né? Mas será que tem irmão mais ou menos? Será? Será que existe irmão mais ou menos? Porque assim, lembra do que Cristo falou, que ele falou para segui-lo, como que tinha que ser, né? Tinha que se negar, colocar ele em primeiro lugar, para ser digno de segui-lo, né? Tinha que colocar ele em primeiro lugar. E assim, a gente viu, tinha os apóstolos, tinha o Judas, que estava lá no meio dos apóstolos, né? A gente sabe, na igreja em Atos, eu fiz uma tarefa com o pessoal do AME aqui, e assim, eu pedi para eles escreverem, e talvez eu peça para vocês ainda, durante esse intensivo, mas o que seria para você a igreja ideal? Como que seria a igreja ideal? E aí muitos deles colocaram, né, a igreja do primeiro século, a igreja do primeiro século, a igreja do primeiro século. E aí, eu estudando com eles, eu estava mostrando como é que era a igreja do primeiro século. Porque assim, quando fala a igreja do primeiro século, a maioria das pessoas estão pensando ali em Atos capítulo 2, né, do 42 ao 47, está pensando ali, no comecinho, lá em Jerusalém. Mas quando você vai pensar... pensa na igreja de Corintos, né? Vai para a igreja de Éfeso, e aí você vai analisando. Pensa lá em Apocalipse, aquelas 7 Esmirna, né? Aquelas 7 igrejas lá, né? O próprio Éfeso e tal. Era complicado, né? Se a gente parar só em Corinto, já dá para ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Era imoralidade, divisão, e por aí ia. Era a igreja do primeiro século, né? Só que aí a gente está pensando lá em Jerusalém, naqueles versículos lá, né? Mas não era assim, onde tem pessoas tem defeito, né? Tem falha, tem aquele processo. E também existe, eu acredito, pessoas bem intencionadas que erram, e também existe pessoas mal intencionadas que erram de propósito, né? E assim, será que as pessoas mal intencionadas, os lobos, né, vestidos com pele de ovelha, será que eles fazem parte da igreja, né? Então, a gente vai falar sobre isso, mas um bom ponto aqui para a gente ir pensando, tá? Vamos lá que eu tenho uns 3.000 slides para hoje, eu só mostrei um até agora. Pensando sobre igreja ainda. Então, eu quero que você não pense apenas em igreja como um membro do corpo, tá? Eu estou querendo que você pense também como pessoas que estão fora da igreja, como é que eles nos veem. Porque isso vai nos ajudar a entender. Se eu perguntar para você assim,
qual é a maior missão da igreja? Qual que é? Ganhar almas, evangelizar as pessoas. Certo. Walter, concorda? Mateus 28, 19 e 20. Certo. Então, Ide por todo mundo, né? Então, a igreja, né, o corpo de Cristo, continuando o trabalho que ele fez, né, recebemos essa tarefa, certo? Só que, se você não parar para pensar como que as pessoas veem a igreja, e quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de uma forma geral, tá? Como é que as pessoas veem a igreja? A gente talvez erre a abordagem, né? Talvez a gente precisa pensar como que o mundo nos enxerga para que a gente possa agir. É importante isso. Vamos falar mais. Mas, então, coloquei no Google, tá? Naquela parte de imagens. E você sabe que tem que ter cuidado com isso, né? Quando você vai lá em imagens Google, você coloca uma palavra, às vezes aparece coisa que não deve. Mas, palavra igreja, eu coloquei. O que você acha que apareceu? O que o Google pensa sobre igreja? O que você acha? Na sua maior parte, imagens, eu creio. Construções. Certo. Todo mundo acha que o Walter está certo? Olha lá o que apareceu. Dá para ver? Todo mundo está vendo aí, né? Igreja e assim, prédios, né, predominantemente católicos, né? A gente ainda, né, a grande maioria das pessoas consideradas religiosas são católicas. E essa é a palavra, né, que para a gente assim é bem mais fácil de entender isso, mas esse é o conceito de igreja que o mundo tem, né? Um prédio, um local, né? Só que aí, então eu fui adiante, eu coloquei igreja e coloquei pessoas. O que você acha que apareceu? Pessoas dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja. Um Exatamente. monte de banco. Um monte de bancos. Exatamente. Vou mostrar já já. Deixa eu só ler o que é que o dicionário online define igreja. O templo que acolhe os cristãos. Local ou edifício onde os cristãos se reúnem para as celebrações ou cultos, tá? Então, esse é um conceito, né, que a gente já sabe, esse é o conceito da maioria das pessoas. Quando fala eu vou para a igreja, está falando eu vou para aquele prédio lá. Eu cresci, minha família era muito católica, né? Minha avó ajudou a construção de um prédio católico lá no nosso bairro. A minha avó era beata, né? Minha mãe também. Eu tenho um tio que ia ser padre. Bem, e eu lembro, né? Tem as igrejas católicas, né? Como eles chamam, esses prédios mais antigos. Eu não sei se você já sabe ou se você já foi católico, mas não tinha banheiro dentro. Não tinha banheiro. Os mais antigos, o banheiro era fora, era num anexo lá fora, porque era a falta de respeito. Porque ali era a casa de Deus, né? É a casa de Deus, e aí não podia ter banheiro. Fazer xixi, essas coisas aí, era como uma falta de respeito. Então, é isso que tem na cabeça de muita gente, né? Vocês devem ver ainda hoje, o pessoal passa, você está numa praça, o pessoal vai passando assim, aí se benze, né? Eu nem sei como é que faz mais, mas o pessoal se benze, porque tem uma referência que ali é um lugar santo, ali é um lugar onde tem a presença de Deus. Ok? Então, eu coloquei igreja, pessoas, vamos ver o que apareceu. Né? Vocês falaram pessoas dentro do templo. E olha aqui, né? Vocês acertaram. Tem um monte de gente, mas dentro de um local. Né? Tem uma outra imagem que, por exemplo, aqui tem o pessoal numa cadeira, né? Numa roda assim também, aqui apareceu em igrejas pessoas, mas a grande maioria, né, tem essa família aqui, ó lá o templo, todo mundo indo para a reunião da igreja, né? E esse é o conceito que as pessoas têm de igreja, é um local onde você vai, faz suas orações ou reza, e aí quando saiu você não é mais, né, você saiu da igreja. Ei, tem uma pesquisa aqui, eu quero que você me responda o que você acha que a maioria das pessoas fora da igreja responderiam. Se tivesse uma enquete, tá? Assim, você se interessaria em saber mais sobre, letra A, Jesus,
igreja, os dois ou nenhum dos dois. Se a gente saísse nas ruas de Campinas e fizesse essa pesquisa, na sua opinião, que letra a maioria das pessoas iriam responder? Letra A. Letra A. Letra A. Não. Letra A. Barbosa é a B. Eu acho a B. Você acha que as pessoas se interessariam em saber mais sobre a igreja? Quem mais? Isso. A minha é A também. A. Ranieri, eu tenho até medo de dizer, mas eu acho que o D vai concorrer forte aí, viu? Sim. A gente não quer dizer, mas eu também acho que ia ter muitos votos. Quem mais, gente? Vamos lá fazer. O que é que vocês acham em Campinas? Eu acredito que seja A, mas também concordo com essa questão do D aí concorrendo. Uhum. Você sabe que, assim, a letra B das pessoas, né, que a gente perguntou e tal, é o que tem menos interesse. Tem menos interesse. As pessoas parece que não têm muito interesse sobre igreja, né? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre as denominações, mas igreja é um assunto que tem perdido muito interesse, né? Pensando em aspectos religiosos, tem muita gente que ainda tem interesse em conhecer sobre Cristo, tá certo? Mas sobre igreja, as pessoas não têm muito interesse. Eu acho que essa falta de interesse vem muito das decepções. Eu acho que foi o Felipe que falou, né? Ou foi Felipe ou foi Yuri. De que igreja está falando? Porque assim, as pessoas também ficam confusas com essas centenas de milhares de religiões que existem, né? Que as pessoas chamam igreja. Mas eu diria também letra A ou letra D. Tem muita gente que não tem interesse mais. Foi feita uma pesquisa, eu esqueci no momento qual foi o país da Europa, não sei se foi Finlândia, bem, um país lá na Europa, e perguntaram, tinha uma série de perguntas, e uma pergunta era, o que é religião para você? E a maioria das pessoas não sabiam responder, né? Eu estou estudando a Bíblia com um rapaz que é da Espanha, ele é namorado de uma de nossas alunas do AME. Ele é brasileiro, mas ele cresceu na Espanha e está morando lá. E ele estava me falando que a grande maioria dos amigos dele são ateus, né? São ateus. Então, na Europa, né? E isso tem crescido aqui também, né? Você sabe, aqui no Brasil. Antigamente era muito difícil achar um ateu, mas agora é fácil. Vai numa universidade que você vai achar muito fácil, né? Universidade, principalmente as públicas, é bem mais fácil. A gente faz pesquisa com o AME lá e é bem triste. Uma vez a gente fez uma pesquisa e aí tinha lá, né? Se você acreditava na Bíblia, se acreditava em Deus. E a última pergunta era se antes de ir para a faculdade, se eles acreditavam na Bíblia e em Deus. E a maioria da resposta era sim, né? Bem, é triste, mas é verdade. E em Jesus, em Deus, em religião, tem diminuído o interesse, não tem crescido. Mas igreja, mais ainda, tá? Tem duas frases que eu anotei aqui. Uma é de um, como é que chama? De para-choque de caminhão. E a outra é de um escritor. Mas isso é real, tá? Estava escrito num para-choque de caminhão. Eu amo Jesus. São os cristãos que eu não aguento. Olha, esse cara gastou dinheiro, viu? Para colocar essa mensagem no caminhão. Ele queria levar essa mensagem por onde ele fosse. Ele queria mostrar para as pessoas que ele ama Jesus. Mas os cristãos não. O que você acha dessa frase? Professor, Oi. eu ia justamente justificar ali a resposta de Jesus Cristo, né? De uma frase mundana e meio que parecida com essa, que o pessoal fala, né? Jesus Cristo é maneiro, o que estraga é o fã-clube. Sim, sim. E aí o fã-clube, eles fazem essa referência com a igreja, né? O prédio, a religião, a denominação, enfim. Então, por isso que eu acho que o interesse em Jesus Cristo, né? Em saber e até
gente vê muito o pessoal, né, com outras intenções, às vezes até política e tudo mais, mas vê sobre Jesus, né, sobre a vida de Jesus. E assim, não falam mal, né, da pessoa de Jesus. Você não vê muito isso. Só um cara que é anticristo mesmo, tudo já virado do avesso, né? Mas assim, no geral, a crítica mesmo e não querer saber é relacionado à igreja, né, o prédio, denominação, religião, mas Jesus Cristo tem algumas frases de efeito assim, nesse sentido. Até pessoas, né, Felipe, que nem veem Jesus como filho de Deus, né? Mas sabe que ele existiu, faz parte da história, né? E admira, mesmo que não veem ele como filho de Deus ou como alguém especial, mas veem ele como um homem que foi um homem bom, né? Ou um grande mestre, né? Alguém que aí coloca Jesus como no nível ali Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, mas ainda assim admiram Jesus. Pela benevolência, piedade, né, de pregar a paz, né? Bem, é verdade. Quem mais? Obrigado, Felipe. O que você acha dessa frase aqui? Qual é a sua reação quando lê essa frase? Nós temos que mudar a nossa tática, né, de abordar as pessoas, para a gente não ser incluído também. Eu não aguento mais vocês, né? É verdade, Walter. A gente tem que pensar bem como é que a gente tem feito. Eu fico triste. E, ao mesmo tempo, eu entendo. Quando eu estava na universidade, eu fui falar de Cristo para uma amiga minha e ela falou assim isso, só que com outras palavras. Ela disse: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito nas pessoas que seguem ele. Basicamente era isso. Aí isso é uma desculpa para não ter compromisso, ou sei lá o que, a gente não sabe. Mas, infelizmente, tem muita gente usando o nome de Cristo de uma maneira diferente de como Cristo agia, entende? Assim, diz, eu sou cristão, mas aí faz muito diferente do que Jesus faz. Eu vi um vídeo e eu compartilhei com os alunos do AME, eu não lembro qual foi a cidade, foi essa semana, mas tinham 2 rapazes homossexuais numa loja, acho que era um pet shop, e uma mulher aparentemente evangélica, e aí ela começa, né, a falar que eles vão arder no inferno, que eles tinham que ter vergonha na cara e não sei o quê. E aí começa uma confusão, e aí começa a filmar, e ela se altera, sabe? E assim, e aí, claro, como é que você acha que colocou qual foi a matéria no jornal? O que você imagina, né? Aí tinha lá, evangélica comete crime de homofobia e não sei o que. Bem, e aí eu mandei para o pessoal porque a gente vai usar esse vídeo na próxima aula. Mas como é que as pessoas que se dizem cristãos têm agido, né? E muitas vezes é diferente de Cristo. Talvez, e eu falei no início, às vezes a intenção é boa, né? Às vezes a pessoa quer falar a verdade, mas para falar a verdade tem que vir acompanhado de outras coisas. Também a gente vai ver. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. E essa próxima frase que eu vou mostrar também é triste. Essa primeira é mais como que as pessoas, algumas, né? Claro que isso não é generalizado, mas muitas pessoas veem dessa forma. Deixa eu mostrar outra, só que essa é mais num contexto dentro da igreja. É um autor chamado Reg McNeil, ele falou: o número crescente de pessoas estão deixando a igreja não porque perderam a fé, mas para preservar a fé. O número crescente de pessoas estão deixando a igreja não porque perderam a fé, mas para preservar a fé. O que é que você acha dessa frase? Se você for na igreja para olhar as pessoas, você vai acontecer isso. Então, você não pode ir na igreja por causa das pessoas. Você tem que mirar
Jesus, senão você... Vai se decepcionar, né? E aí, para manter o restinho que tem, diz, não vou me reunir mais com esse pessoal aqui, não. Porque se eu continuar, eu vou perder o resto, né? Quem mais quer comentar? Ranieri, nós Oi. estamos com um curso de teologia básica, né? Sim. Inclusive, tem uma pessoa que ele está participando das reuniões que ele deixou de ir onde ele estava indo porque, no entender dele, eles estavam fugindo da Bíblia. Então, eu acho que cabe aí, né? Encaixa nisso aí. Ele deixou de participar daquela igreja para não perder a fé. Até que encontrou o livrinho, né? Aquele livrinho, acho que é marrom avermelhado. E ele ligou para a gente, porque lá tinha um número de telefone e tudo, e ele está fazendo o curso de teologia agora com a gente. Que bom. Também tem esse lado, né? A pessoa pode estar... As igrejas estão perdendo membros porque aqueles que estão buscando e compara com a Bíblia e vê que aquilo é bem diferente do que a Bíblia fala, e aí a pessoa sai, né? E aí, se está buscando, ela vai encontrar, como Jesus prometeu. Tem esses dois lados, né? E tem também, como nossa irmã lá falou, não tem o nome dela aqui, eu acho que o nome dela não é Galaxy, né? Qual é o nome da senhora? Maria Elisa. Maria Elisa. Então, como Maria Elisa falou, né? Maria Elisa. Também tem esse lado, de que tem gente, as igrejas, infelizmente, estão diminuindo, né? Aqui no Brasil, eu diria que as igrejas ainda estão crescendo, né? Mas no começo do ano, né, eu estava visitando nossos irmãos lá nos Estados Unidos e as igrejas estão diminuindo, estão morrendo, igrejas de Cristo, né? A maioria dos lugares que a gente visitou, a maioria era bem pessoal de idade, né? Tinha poucos jovens e tem diminuído. Por quê? Né? Outro dia eu conto um mau exemplo que eu vi e eu me lembro de compartilhar isso. O que é que eles estão fazendo para tentar parar essa diminuição? Tá? Eu vou falar, não deixa eu esquecer, não. Só mais uma coisa aqui. Estão vendo um balde de pipoca aí, né? Eu vou contar duas histórias, tá? Que tem a ver com minha família. Deixa eu voltar aqui. Ok. A gente tem aqui no AME, todo ano a gente faz um acampamento de missões. A gente fez esse ano, acabou domingo, né? Só que foi de uma forma virtual. A gente estava motivando cada jovem na sua cidade a fazer, mas normalmente vem, sei lá, 60, 70 jovens aqui e a gente vai nas ruas, faz um monte de coisa. E teve um dia que a gente fez uma coisa que chama Seto uma Bênção, e a gente vai numa parte lá da praia, que é bem movimentado, e a gente dá abraço nas pessoas, né? Faz massagem, dá salada de fruta, tudo para começar uma conversa, faz pedidos de oração, e a gente dá alguns alimentos, né? Na época que não tinha Covid, né, o pessoal aceitava. E aí, meu filho, que tinha 14 anos na época, ele ficou com a tarefa de entregar pipoca de graça, ele e um outro rapaz da idade dele aqui da igreja. E muita gente dizia não, né? Dizia não, quero não. E aí ele começou a usar naturalmente uma estratégia. Aí ele ia entregar, a pessoa dizia não, ele dizia, é da igreja. Então, por que você acha que meu filho de 14 anos, ao receber não, que as pessoas estavam rejeitando a pipoca, ele começou a falar, é da igreja? O que você acha que tinha na cabeça dele? Queria transmitir confiança. Confiança, né? Confiança. E aí, a gente estava vendo aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho, essas frases, são os cristãos que eu não aguento e tal, mas mesmo como o Yuri falou, né? Mesmo que às vezes a gente vê maus exemplos, mas a gente que vive na igreja, que conhece, né, os irmãos verdadeiros, a gente que foi ensinado e desfruta da comunhão, a nossa maneira de ver a igreja é muito diferente, eu espero que seja, do que o mundo vê, né? Eu, quando eu cresci, né, eu me tornei cristão, era adolescente, era a minha família, que era a igreja na minha cidade, mas tinha irmãos de outras cidades perto,
eles eram minha referência, porque meu pai nem era cristão, e assim, minha referência de homem, de pai, eram os irmãos da igreja, sabe? Então, quando eu penso sobre igreja, a imagem que tem na minha cabeça é positiva, mesmo sabendo que tem falha, que tem defeito, que às vezes a gente fica triste, magoado, mas quando eu penso em igreja, eu penso em coisa boa. Eu penso em amor, eu penso em perdão, eu penso em comunhão, misericórdia, eu penso em amizade verdadeira, eu penso em um cuidando do outro. É isso que tem na minha cabeça como igreja, né? Se eu perguntar a vocês, também eu vou escutar muitas coisas boas. Como eu falei, a gente entende que está no processo, tem algumas mágoas, né? Às vezes tem umas cicatrizes aí, mas a visão geral de igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, é onde a gente vê amor, né? Onde a gente vê pessoas, ainda hoje, pessoas que nem conhecem irmãos de outros lugares, mas mandam dinheiro, sustentam obras. Então, a nossa imagem de igreja é positiva. Eu acredito que é por isso que meu filho, como acho que foi o Felipe que falou, na cabeça dele, falando que era da igreja, estava transmitindo confiança. Porque a imagem que ele tem da igreja é positiva, entende? E aí a pergunta que eu coloquei, né? Você acredita que associar a palavra igreja em algum evento, por exemplo, traz mais credibilidade hoje em dia? Qual é a resposta? Eu acredito que traz, Ranieri. Oi. Porque, por exemplo, quando as pessoas vão distribuir sopa no centro, assim, né? Tem igrejas que fazem isso. Uhum. Eles aceitam, assim, de bom gosto. Sim. Porque Então, acredita ser alguma coisa de uma boa procedência, né? Sim. Yuri vai falar? Eu acredito que depende muito do evento, Ranieri. Porque se realmente for um evento igual o Walter falou, realmente pode ajudar, tá? Agora, por exemplo, no meu ramo de negócios, eu trabalho com material impresso, com gráfica, né? Às vezes a pessoa vem pedir precisa de um material e fala que vai pagar depois porque ela é crente, ela é pastor de tal igreja. Eu falo, é bom saber que você é pastor de tal igreja, mas o pagamento é adiantado, porque eu sei que já vai dar calote. Aí é então, triste. É complicado, sabe? Depende muito do evento. Cada caso é um caso. Mas eu acredito que na maioria, tirando esses eventos realmente de ajudar as pessoas, né? Se for um evento diferente disso, eu acho que as pessoas não enxergam com bons olhos a palavra igreja. Certo. Quem mais? No domingo que tem o culto no Facebook, aí à noite, às 19 horas, aí eu compartilho no meu Facebook, né? E eu fico lá tem a sala, fica sala de vídeo, aí fica aparecendo as pessoas que estão no Facebook e entram. Entram muita gente, tem bastante gente no Facebook, mas eles entram achando que é, sei lá, falando algum. Quando ele vê que é da igreja, é difícil que eles sempre tem um ou outro que fica. Mas entra, como viu que é da igreja, já sai. Assim, na hora. Certo. Bem, eu concordo, né? Falaram, depende do evento, mas sabe uma coisa que eu penso? Quando tem essa pergunta, você acredita que associar a palavra igreja traz mais credibilidade hoje em dia, né? No caso do meu filho, ele pensava que sim. E aí eu acho que a resposta tem a ver com isso. Depende muito da experiência prévia que a pessoa teve com a igreja, entende? Tem gente que foi já, né, já sofreu calote, como Yuri está falando, né? E aí, quando ele escutar essa palavra igreja, ou crente, ou evangélico, vai dar um arrepio nele, assim. Mas não é de emoção, não, é de raiva, né? Já tem pessoas que, né, imagina, alguém que foi abusado
por uma pessoa, um líder religioso. O que ele vai... Quando você chegar na porta dele, olha, aqui é da igreja, como é que você acha? Ele nem te conhece, mas como é que você acha que ele vai te tratar ou ela vai te tratar? Entende? Eu vejo muita gente dizendo assim quando vai fazer campanha: se alguém bater a porta na cara ou for agressivo, a pessoa não está rejeitando você, está rejeitando Deus. Eu não concordo com isso. Muitas vezes a pessoa não está rejeitando Deus nem Jesus. O que ela está rejeitando é esse abuso da religião, os maus exemplos, os traumas que essas pessoas têm, sabe? E aí acaba, né? Vai ser você, vai descontar em você, mas ela nem te conhece. Então, a palavra igreja, se meus filhos, alguém chegar e falar a palavra igreja, eles vão dar um sorriso, tá? Mas tem gente que vai talvez escorrer uma lágrima. Então, a experiência prévia faz muita diferença. Quando a gente tem falado que a imagem da igreja tem sido mais negativa do que positiva, vem justamente desse fato, que tem tido tantos maus exemplos, usando o nome da igreja, que aí vai, né, a credibilidade vai caindo, a admiração vai diminuindo. E aí, no meio disso tudo, está a gente, né, falando de Cristo, falando do corpo da igreja, mas a gente precisa lembrar dessas coisas. Eu vou contar uma outra história que aconteceu comigo. Não sei se você consegue ver aí, mas tem um tênis com um cadastro desamarrado. A gente fez uma campanha do AME numa favela lá em Recife, alguns anos atrás, Vila dos Palmares. E era favela mesmo, assim, eles moram perto de um lixão, né? Quase toda a comunidade lá, eles se alimentam, trabalham no lixão. E aí a gente subiu um morro, né? Um dos morros lá, e eu estava e tinha mais 2 alunas, e só tinha uma casa lá no final. Aí eu disse, não, pode voltar, eu vou lá. Eu fui, e aí quando eu cheguei lá, um cara abriu o portão, e o olho dele estava bem vermelho, estava assim, quase da cor da camisa do Walter, né? E eu imaginei que ele era usuário de drogas, ele estava usando lá na hora que eu cheguei. E a gente estava fazendo uma campanha, convidando as pessoas para de noite para uma palestra, e a gente estava distribuindo roupa, óculos de leitura para a comunidade, tinha um monte de coisa lá que quem fosse para a palestra a gente ia entregar lá. E tinha um panfleto, e eu entreguei para ele, né? Entreguei o panfleto, aí ele colocou a mão no meu ombro assim e fez, senta aí, e me empurrou assim para um banco, e eu sentei lá com ele. E ele começou, né, a conversar e pegou o meu panfleto, né? Aí ele olhou assim, ele leu, né, e disse, aí falou agressivamente, por que tudo tem que ter igreja no meio? E falou já alterado, né? Aí eu comecei a conversar com ele, disse que a gente estava entregando coisas para a comunidade, abençoando de várias formas, e aí ele desamarrou o meu tênis, igual que tem na foto aí. E eu achei muito estranho, né? E eu perguntei, por que você está desamarrando meu tênis? Ele disse, para você não correr. E eu fiquei pensando, por que ele não quer que eu corra? Né? Ou por que ele está falando que eu vou correr em instantes? Então, eu não sei o que estava no coração daquele homem, mas o meu acelerou. Viu? Meu coração acelerou, deu um frio na barriga. Eu não sei se ele tinha boas intenções comigo. E aí eu pedi sabedoria a Deus, né? Fiquei tentando ficar calmo e fui conversando com ele. Aí ele foi acalmando, né? Mas, assim, a palavra igreja parece que foi um gatilho na mente dele e para algo negativo. E ele já ficou alterado. Eu não sei o que ele queria fazer comigo. Mas, graças a Deus, aí chegou uma vizinha, quando ele olhou para lá, eu já me levantei, disse, estou esperando o senhor, viu? Hoje à noite, e fui-me embora. Mas eu nunca esqueci essa história, né? Mas mexeu com ele, e não foi positivamente, né? Eu não sei qual era o passado dele, mas não foi positivamente. Então, estou falando de tudo isso aqui para a gente começar a pensar que quando a gente vai falar de igreja para as pessoas, elas têm um pré-conceito, elas têm um conceito pré-estabelecido.
esse conceito pré-estabelecido tem muito a ver com as experiências de vida que essas pessoas tiveram. E a gente não pode ignorar tudo isso, certo? Porque na sua cabeça a igreja, o corpo de Cristo é maravilhoso. Quem não quer? Muita gente não quer, porque eles não sabem, eles não conhecem, eles não sabem como é. Eles têm uma visão totalmente distorcida, né? Muita gente, do que é a verdadeira igreja, do que é o verdadeiro corpo de Cristo. Uma frase que eu tenho na minha cabeça é que as pessoas estão cansadas de religião, mas ninguém está cansado de ser amado, tá? Ninguém está cansado de ser amado. Você vai encontrar um monte de gente que não quer conversa com religião, mas de amor todo mundo quer, né? E vocês sabem, né? A palavra religião significa religar, reconectar, mas na prática, falando de uma forma geral, a religião tem mais separado o homem do que aproximado o homem de Deus. E não é esse o plano, não é esse o plano. Quando Cristo estabeleceu sua igreja, não era esse o plano, né? Quando Deus planejou, desde o início da criação, sua igreja, não era esse o propósito, não é de separar, na verdade é de aproximar o homem de Deus. E aí a gente está falando aqui, né, de igreja, e que nós, como eu perguntei, qual é a função da igreja? Vocês falaram de levar o evangelho, eu concordo, vamos ter uma aula sobre isso também, mas a gente está falando, assim, eu vou usar uma palavra aqui, não me interprete mal, tá? Mas como se fosse um produto que a gente está oferecendo para as pessoas, que é mal visto para muita gente, para a maioria, eu diria, certo? Então, quando a gente vai falar de algo que a gente ama, que é a igreja, Cristo, a gente fala com brilho nos olhos, né? Mas até essa pessoa entender, talvez alguém que já passou por mais situações, até ela entender, muita coisa precisa acontecer. E a forma que a gente faz é importante. Então, a igreja é o corpo de Cristo? Sim. A igreja é perfeita? Sim. A igreja abençoa a vida das pessoas? Sim. Só que tem muita gente que não sabe disso. E quando eu estou falando de saber, eu estou falando de experimentar. Muita gente não experimentou isso, né? E aí essa pergunta para a gente ter o nosso intervalo. E aí você não precisa falar, mas eu queria que você refletisse. A pergunta é: de que forma você tem colaborado com a imagem da igreja? Porque, olha, eu já vi muita gente falando assim, gente da igreja, certo? Falando, mas a igreja está falhando nisso, a igreja não faz isso, a igreja é isso. A igreja... Quando a pessoa é da igreja, a pessoa é parte da igreja, né? Eu já vi, uma vez um irmão falou para mim, por que a igreja não faz ações sociais? Eu não vejo a igreja fazendo ações sociais. Eu vejo os espíritas, mas a congregação aqui não faz ações sociais, não mostra Cristo para as pessoas. Aí eu perguntei para ele, você é da igreja? A pessoa disse, sou. Ela disse, você tem feito? Aí ele não, porque aí começa, né? Quem tem que fazer, o pessoal da liderança, senão não sei o quê. Aí eu falei, se Deus está te dando a visão, e eu concordo com você, que a gente, como corpo de Cristo, a gente deve amar as pessoas, e as de fora também, e deve mostrar o amor de Cristo. Então, se Deus tem te mostrado essa visão, compartilhe, motive, inspire os irmãos, comece a fazer. Mas não fez. Já ouvi também gente falando que na Igreja de Cristo não fala muito sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo fica de lado, tá? Falei a mesma coisa, disse. Então, se Deus está te dando essa visão, ajude a igreja. Você é da igreja. Porque às vezes a gente fala assim, né? A igreja é como se a gente não fizesse parte. Então, a minha pergunta e eu quero que você pense, né? Você tem colaborado positivamente ou negativamente? Assim, a gente precisa de pessoas que colaborem positivamente com a imagem. Porque negativamente já tem muita gente colaborando, né? Se é que eu posso usar essa palavra. Mas cada um, né? Assim, a gente não pode falar pelos irmãos, nem falar se responsabilizar pela vida dos outros, mas você pode pela sua. E já imaginou quantas pessoas a gente tem aqui hoje? 11, 12?
deixa eu ver aqui, umas 12 pessoas, né? 12 telas, pelo menos. Jesus mudou o mundo, não foi? Com quantas pessoas? Tinha quantos apóstolos testemunhando? Era um grupo assim, feito esse aqui. Essa é a quantidade de gente. Porque 12 pessoas agindo como Cristo vai mudar a imagem que muita gente tem da igreja. Vai mudar a imagem negativa para positiva. Se nós 12 aqui, ou 13, se a gente age como Cristo, a gente vai mudar a imagem de muitas pessoas. E é assim que vai mudando e transformando, né? Quem diria que o mundo inteiro ia conhecer o Evangelho começando com aqueles homens lá na Galileia, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, tá? Então, bem, vamos falar mais sobre isso. Vamos lá para a aula. Que esse versículo é um versículo chave para o que a gente está estudando. A gente vai conversar mais sobre ele. Eu coloquei aqui na tela inicial, né? E eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A gente vai começar a estudar agora sobre a palavra igreja, tá? Se não der tempo hoje, tudo bem. Como eu falei, eu não vou ficar estressado aqui não para dar o conteúdo. Como eu falei, é impossível. São 50 horas, eu vou escolher o que eu acho que é importante, mas eu vou na tranquilidade aqui, tá? Não adianta ver um monte de coisa resumidamente. É melhor aprofundar um pouquinho, né, e ver coisas importantes. Então, a gente vai ver sobre a palavra igreja. Quando Jesus falou aqui sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual era o conceito de igreja? Quando Jesus falou essa palavra em Mateus 16, 18, quando ele disse edificarei a minha igreja, o que os apóstolos entenderam com isso, né? Porque pensar na palavra igreja hoje, do jeito que a gente tem, lembra que eu falei na primeira parte da aula? O que vem na sua cabeça quando vem a palavra igreja? Na sua comunhão, pessoas, né? Nada de muita gente, um prédio. Mas quando Jesus falou a palavra igreja, o que significava, tá? Antes disso, deixa eu mostrar um slide só com algumas razões de por que é importante estudar o que a gente está estudando. Eu não sei se eu já falei, mas eu dou essa aula já faz um tempo, e quando eu dou aula para o Ebenezer, eu tento incluir algum material que tem na apostila dele, e aí eu misturo o meu material com o que o Ebenezer tem. Então, alguns slides que eu coloquei aqui tem na apostila do Ebenezer, mas a maioria não tem, tá? A maioria é meu material, mas tem... por exemplo, o próximo slide é um material que tem na apostila, tá? Algumas razões aqui. Então, eu coloquei aqui, foi do Ricardo, né? Ricardo Sobral. Há muitas coisas no Novo Testamento que indicam a importância da doutrina que estamos agora estudando, né? Sobre a igreja. Por exemplo, quando a gente fala de igreja, a gente está falando, né, aqui, o ponto 1, o propósito principal de Deus era a construção da igreja. E o versículo é exatamente esse, né? Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente sabe, a igreja não é um plano B, não é algo que foi inventado de última hora, não é algo assim, Jesus morreu, ele tinha que deixar alguém para continuar. A gente sabe, a igreja foi planejada desde antes da criação, tá? Então, esse é o propósito principal. Ponto 2, Cristo amou a igreja que deu a si mesmo por ela. Por que é importante estudar sobre a igreja? Quando a gente está estudando sobre a igreja, a gente está estudando sobre algo que era tão valioso, tão importante, que Cristo deu a sua vida. Vamos ler esses versículos aqui? Atos 20, né, bem conhecido, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20 e 28, no seu pequeno discurso, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus,
que ele comprou com seu próprio sangue. Então, Paulo está dizendo para os presbíteros de Éfeso que tinham que tomar muito cuidado, né? Cuidar bem, porque essa igreja era valiosa, tão valiosa que ele comprou a preço de sangue, com seu próprio sangue, né? Vamos agora para Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Jesus deu a vida, né, pela igreja. Então, não sei se você já escutou, eu já escutei algumas vezes. Irmãos decepcionados, né? Alguns falaram aí, tem muita gente que fica olhando para os homens, acaba se decepcionando, tem que olhar para Cristo. Mas eu conheço alguns que se decepcionaram e diz: não vou mais ter comunhão. A igreja sou eu e Deus. Já escutaram isso? A igreja é na minha casa, sou eu e Deus, e está melhor assim. Veja, isso não é bíblico, tá certo? Isso não é bíblico. A igreja é comunhão, são pessoas. Não, a gente vai falar sobre o templo do Espírito Santo, e o templo não é feito de um tijolo, certo? É uma construção, são vários. O plano de Deus de igreja é edificação mútua, é crescimento, é cada um fazendo sua parte. Então, Cristo deu a vida pela igreja, pelo conjunto, pelo o grupo de pessoas, né? Como no Velho Testamento, quem era do povo de Israel era considerado, né, o povo de Deus salvo, é o que a gente está falando agora em relação à igreja. Quem faz parte desse corpo está salvo, né? O corpo de Cristo. Então, não dá para separar. Uma pessoa que fala isso, ela está ignorando a Bíblia, está ignorando o que a palavra de Deus ensina. E como a gente vemos em 2 versículos aqui, a igreja é muito valiosa para Cristo. Se Cristo deu a vida por ela, não é algo que eu ou você pode se desfazer assim e dizer: eu não preciso de igreja. A igreja não, sabe? Então, isso não é bíblico, né? Não há argumentos bíblicos para alguém dizer assim: a igreja sou eu e Deus na minha casa, certo? Terceiro ponto, o apóstolo Paulo não esquecia que havia perseguido a igreja. A gente vai ver nas cartas de Paulo ele retomando isso, né? Paulo agora entendia o que ele estava fazendo. E agora ele estava dando a vida pela igreja. E era algo que ele sabia que Deus havia o perdoado, mas era algo que estava na sua mente o tempo todo, no seu coração, e a gente vai ver isso nas suas cartas. Vamos ver só 2 versículos. O primeiro, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Eu vou pedir para um voluntário ler. Alguém puder ler para mim? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Eu posso ler. Obrigado. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja como ele está falando, né? Tem um peso nessas palavras, né? Mesmo ele sabendo que Deus havia o perdoado, mas ele está dizendo: nem mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. E ele sabe, né? Muitos sofreram por causa dele. Muitos sofreram por aquelas equipes coordenadas por ele, né? Onde ele invadia, entrava nas casas. E isso era algo, porque ele sabe agora ele entende o valor que a igreja tem. E ele era alguém que perseguia. Vamos ver Gálatas também, capítulo 1, versículo 13. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler aqui. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então, isso era uma das coisas que Paulo não se orgulhava, né? E como eu estou repetindo aqui, já imaginou, né? Porque, sei lá, alguém que perseguiu a igreja a vida toda, não se converteu, ele olha para trás, aquilo não é nada demais. Mas agora ele está sofrendo, né, o que pessoas como ele faziam.
Agora ele está sendo perseguido. E ele sabe, eram pessoas puras, assim, pura no sentido de estar fazendo coisas boas, com boa intenção, pregando a palavra de Cristo, e ele foi alguém que perseguiu. Então, ele sabia o valor que a igreja tinha. Sabia tanto que começou, né, mudou de vida, e agora ele sofria pela igreja. Vamos ver Colossenses capítulo 1, 24. Então, para Paulo, a igreja era tão valiosa como o próprio Cristo, que ele estava disposto a dar a própria vida, que ele se sentia até privilegiado em sofrer. Olha o que ele fala, Colossenses 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Então, ele está falando com a igreja em Colosso. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que para ele agora é uma honra sofrer. E é uma frase estranha, né? Alegrar por sofrer. A gente sabe que os apóstolos se sentiam privilegiados em sofrer. Por quê? Por que era uma honra? Por que era um privilégio? Por que era uma alegria? Porque eles entendiam o quão valioso é a igreja, que é o corpo de Cristo. E eles entendiam, Cristo sofreu por mim, e agora para mim é uma honra sofrer por Cristo. Então, quando a gente está falando sobre igreja, a gente está falando de algo extremamente valioso, que vale a pena dar a vida por ela. Sei que as pessoas acabam se decepcionando, diz assim, estou decepcionado com a igreja. Mas é difícil ficar decepcionado com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de quem? É o corpo de Cristo. Como é que se decepciona com Cristo? Né? Você vai dizer, Ranieri, não, mas você entendeu o que eu estou falando. Estou decepcionado com as pessoas, né? Não é com Cristo. Só que Cristo chama a igreja de seu corpo, a sua noiva, né? Eu até dei numa aula, acho que numa pregação, não sei se Barbosa estava, que eu sou casado, né? Para quem não conhece, minha esposa Jéssica, a gente é casado há 21 anos e temos 2 filhos, um de 16, Breno, e Arthur tem 12 anos. E eu estava dizendo na pregação lá que era difícil para mim ser seu amigo ou gostar de você se você olha para mim e diz, eu não gosto da sua esposa, eu não gosto dos seus filhos. Aí eu vou dizer aqui, em João Pessoa, gente, como assim? Como é que você quer ser meu amigo se você não ama minha família? Se você não gosta de estar com minha família? Se você não gosta dos meus filhos, da minha esposa? É mais ou menos isso, né? Quando a gente pensa em Cristo e a igreja. Não dá para separar. Eu não posso gostar da cabeça e não gostar do corpo, porque é uma unidade, né? Então, se eu estou fazendo mal à igreja, eu estou fazendo mal a Cristo. Se eu estou denegrindo a igreja, eu estou denegrindo o corpo de Cristo. São coisas inseparáveis. Então, é incongruente eu dizer que eu amo a Cristo, mas eu não amo os cristãos. Apesar de eu entender o que a pessoa está falando, apesar de entender o que aquele rapaz do caminhão colocou aquela frase lá. Tá? Mas, assim, tem alguma coisa errada. Não é natural, não faz sentido. Dá para entender o que eu estou falando aqui? Quando a gente fala que o Paulo ele estava disposto a morrer por Cristo, certo? Certo. Mas, de repente, ele diz, não, mas pelos cristãos eu não estou disposto a morrer. Não faz sentido, porque é uma coisa só. É o cabeça do corpo. Né? Não é separado, mas é a cabeça do corpo. Tá? E o quinto, quando nós ensinamos sobre Cristo, ensinamos sobre seu corpo. Então, a gente precisa estar apto a ensinar sobre a igreja. Então, a gente precisa entender bem o que é a igreja. Porque como é que eu vou falar de Cristo? Como é que eu vou evangelizar? Eu conheço Cristo. Cristo morreu, foi sepultado, né? Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. E aí você conhece a história de Cristo, os milagres que ele fez. Mas se você não conhece, não sabe, né? Não consegue ensinar sobre a igreja, está faltando, né? Está falando sobre uma parte de Cristo, mas o corpo é parte de Cristo. Não dá para separar. Então, eu preciso entender sobre a igreja, eu preciso saber ensinar sobre a igreja. Quando a gente vai
evangelizar, eu sei que Cristo morreu, né? A mensagem do Evangelho, e Paulo vai falar isso em Coríntios, que a mensagem do Evangelho é simples. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, não é? É. Mas quando uma pessoa aceita essa mensagem, se torna um cristão, imediatamente ela faz parte de quê? Faz parte da igreja. E é parte do corpo de Cristo. Então, eu preciso entender. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículos 22 a 23. Efésios 1, 22 e 23. Diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Agora, quando a gente olha para a igreja e tem dificuldade de ver Jesus, aí tem coisa errada, não tem? Se eu olho para a igreja e eu não consigo ver Cristo, tá errado ou não tá? Tá errado, tá errado. Porque a igreja deve ser os braços de Cristo, os pés de Cristo, os olhos de Cristo, a boca de Cristo, deve fazer o que Cristo fazia. Então, se quando eu olho para a igreja, para os irmãos, para a comunidade, né, e eu vejo um agir diferente do que Cristo agia, um amar diferente do que Cristo amava, aí tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa acontecer, porque o que tem que acontecer a gente sabe, é a igreja representar Cristo. Quando a gente falou de qual o propósito da igreja, que é trazer pessoas, mas como é que a gente vai trazer pessoas se a gente der um mau exemplo, né? Se a gente age diferente do que Cristo agiu? Aí, no lugar de trazer pessoas, eu vou estar espantando as pessoas. E essa não é a função da igreja, tá? Vamos ver bastante isso. Essa aula é mais uma introdução. Então, vimos por que é importante, né? Razões para a gente estudar sobre igreja. E aí a gente vai ver a palavra eclesia, que tem a ver com igreja, e vai nos ajudar a entender por que esse nome que a gente dá eclesiologia. Muita gente, quando a gente pergunta o que é eclesiologia, aí a pessoa diz assim, é o estudo, né? Logia, né? Logia é o estudo de Eclesiastes. Muita gente fala, mas não é, tá? Eclesiologia não é estudo de Eclesiastes. É estudo de quê? O que significa a palavra eclesia? Novo Testamento, né? Foi escrito em grego, e aí a palavra eclesia é formada de duas partes, né? Ek, que é para fora, ou de fora, e eclesia, chamados, né? Então, chamados para fora. É bem conhecido esse termo, né? Só que muitas vezes é usado errado. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, mas a palavra eclesia significa chamados para fora. E deixa eu mexer aqui minha tela só um pouquinho. Essa palavra eclesia, ela é do vocabulário, tá? Do vocabulário grego. Existia antes de Jesus essa palavra, e a palavra eclesia era usada para uma reunião de pessoas. Então, quando pessoas se reuniam com um determinado propósito, era uma eclesia, certo? Não necessariamente para algo religioso. Então, você sabe, né? As cidades elas eram fortificadas, eram cercadas, a maioria delas, e era uma prática comum em vários lugares, quando eles tinham uma reunião, vamos dizer assim, política, tomar alguma decisão, eles se encontravam no portão principal da cidade, eles iam lá para o lado de fora para debater essas questões. E aí isso era, por exemplo, uma eclesia, né? Era uma reunião de pessoas com um determinado propósito, era uma assembleia. A gente tem, né, termos políticos, assembleia legislativa, né? É um grupo de pessoas que estão reunidas para trabalhar sobre a legislação do país. Tem essa palavra assembleia. Tem uma foto aqui
mitologia grega aqui, uma representação. Essa é uma imagem, né, antiga, uma escultura de como se fosse Orfeu e um bando de animais, que diz a mitologia que quando ele tocava lá seu instrumento, os animais se aproximavam dele e ficavam com ele, né, nesse momento que ele estava tocando. Essa é a palavra grega ecclesian, né, que era um bando de animais selvagens e Orfeu reunidos. Então, isso é bem antigo, né, essa palavra. Então, a palavra eclesia, a princípio, não estava associado à religião, né? É uma palavra ordinária, uma palavra comum, que usada para um conjunto de pessoas que se reúnem com um propósito. E dentro do Novo Testamento, nem sempre, quando tem a palavra eclesia, significa igreja no sentido que a gente está estudando aqui, tá? Vamos ver na Bíblia algumas vezes que no grego tem a palavra eclesia, mas que não é no sentido igreja, como a gente viu lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, tá? Barbosa, você pode ler aí o Atos 19, 32, está aí na tela. Se há mais alguma coisa que... O de cima. O de cima, perdão. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Certo. Pode ler a outra parte também. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei, da maneira como está. Corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Ok, obrigado. Então, aqui, né, se você abrir lá, não precisa, tá? Mas só para contextualizar um pouquinho, aí é em Éfeso, né? Quando tinha os artífices, eles estavam revoltados porque os cristãos estavam ensinando, né? A Paulo estava lá pregando e os artífices estavam com medo de que eles perdessem sua renda, né? Porque Paulo estava ensinando sobre um único Deus. E aí no versículo 23 diz que Demétrio, né? Ele se reuniu com outros da profissão e ele falou: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso. Então, eles estavam preocupados por perder o negócio deles, né? E aqui no versículo 32, quando fala a assembleia estava em comunhão, em confusão, desculpa, não em comunhão, eles estavam em confusão. A palavra no grego, assembleia, é eclesia. É a mesma palavra que a gente usa para igreja. Então, se fosse literalmente falar aí, a igreja estava em confusão. Porque como a gente viu no slide anterior, a palavra eclesia não é uma palavra exclusiva no sentido religioso. Era uma palavra comum para qualquer grupo de pessoas que se reunia com um propósito. Qual era o propósito que a turma do Demétrio aí estava reunido? Qual que era? Era para adorar a Deus, era? Não, não era para adorar a Deus, né? Eles estavam na verdade querendo se livrar de Paulo, porque ele estava falando de um Deus aí, colocando os deuses deles, né? Isso aí era em relação ao templo de Ártemis. E aí eles estavam com medo de perder o seu negócio e se reuniram para resolver essa situação. No versículo 39 ao 41, a gente tem 2 vezes mais a palavra eclesia sendo usada, e não é no sentido como igreja, o corpo de Cristo, né? Eles falam... Oi?
Alguém falou? Tá, então, ele diz, né, se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia. E no final, tendo dito isso, encerrou a assembleia, encerrou a eclesia. Tá claro até agora? Alguém tem alguma pergunta? Bem, então eu vou continuar aqui. Vamos ver outra vez a palavra eclesia sendo usado, traduzido para português. Aqui isso é na NVI, tá? A gente viu anteriormente que a palavra eclesia foi traduzida nesses 3 versículos aqui como assembleia. Mas também, às vezes, a palavra eclesia ela é traduzida como congregação. E veja aqui em Atos, capítulo 7, versículo 38, que diz o seguinte: ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Aqui é Atos 7, né, aquele contexto lá das viúvas, e foi citado sobre Moisés, e na verdade é Estevão, né? E ele estava na congregação. Vamos lá, vamos abrir lá em Atos 7. É ruim quando a gente não vai para o capítulo. Atos 7, 38. Aqui é Estevão, né? Falando. E aí no versículo 38, quando ele está falando de Moisés, ele usa a palavra eclesia para falar sobre quando o povo estava reunido, né? Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados. Então, a palavra em Atos que Lucas usou foi eclesia, para falar da congregação do povo de Israel que estava reunido lá no deserto. E em Atos, capítulo 5, mesmo livro, né, versículo 11, quando a gente vê lá sobre Priscila e Áquila, que os dois morrem, né, por terem mentido ao Espírito, o versículo 11 diz: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, desses versículos que a gente viu nos 2 slides, esse aqui em Atos 5:11 é no sentido que a gente está estudando de igreja como corpo de Cristo, tá? Então, veja que 3 traduções diferentes para a mesma palavra. Eclesia no sentido de assembleia, né? Pessoas reunidas. Aqui, traduzido em Atos 7 como congregação, e no versículo 11 como igreja no sentido que a gente tem usado, tá? Alguma pergunta até agora? Tranquilo, né? Professor, Oi, a Cláudia quer comentar. pode comentar. Não, porque você citou a passagem e falou que foi Priscila e Áquila que morreram por terem mentido. E é Ananias e Safira, né? Desculpa, obrigado. Eu ensinei recentemente sobre Priscila, matei Priscila e Áquila, olha. Eu ensinei recentemente sobre eles e estou com eles na cabeça. Obrigado, Cláudio. Ganhou um ponto, viu? Ponto extra aí. Estou brincando, viu? Ganhou não. Obrigado. Ananias e Safira, né? Eles mentiram e foram executados. E aí o temor apoderou-se de toda a igreja, tá? No Velho Testamento, claro, esse conceito de igreja, de corpo de Cristo, é um conceito do Novo Testamento. Mas no Velho Testamento tem algumas palavras que se assemelham com o sentido de pessoas que obedecem a Deus reunidas, tá? E aí, claro, pensando no povo de Israel, né? Pessoas que tinham uma ligação com Deus, que estavam reunidas. Então, no Velho Testamento, tem algumas palavras. Eu trouxe 2 aqui para a gente olhar. Mais uma vez, claro, não é o conceito de igreja que a gente está estudando, mas é a ideia de congregação, por exemplo. Então, vou mostrar aqui. A gente não vai aprofundar muito aqui, tá?
mas no Velho Testamento, eu vou falar aqui com a nossa pronúncia, né? Edá, e eu vou ler o que tem aqui no slide. Etimologicamente, a palavra significa um ajuntamento de pessoas que se reuniram para algum propósito. Lembra quando eu falei sobre eclesia? É bem parecida a definição, né? Quando um grupo de pessoas se reúnem com um determinado propósito. Então, no hebraico também tem uma palavra com esse mesmo significado. Na verdade, tem várias. Essa é uma delas, Edá, que é um ajuntamento de pessoas que se reuniam com um propósito. Assemelha-se aos termos gregos, né? Faltou ali, sinagoga e eclesia, sinagoga e igreja. E aí, no uso comum, Edá refere-se a um grupo de pessoas. Essa palavra é usada 140 vezes no Velho Testamento e aparece a primeira vez em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Eu vou ler aqui. Êxodo 12, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, essa palavra comunidade, né, é a palavra Edá, no hebraico, que significa um ajuntamento de pessoas que estão reunidas por um propósito, certo? Outra palavra em hebraico também, e aí na Septuaginta, né, que é o hebraico traduzido para o grego, aí entra a palavra eclesia, tanto para Edá quanto para, que a gente vai ver agora, Kahal. É a palavra equivalente no hebraico à assembleia, né? Essa palavra aparece 123 vezes na Bíblia hebraica, e aí a gente pode ver aqui em Deuteronômio 10:4, o Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim. Então, esse todos reunidos, a palavra no hebraico é kahal, e como eu falei, né, na Septuaginta é traduzido por eclesia ou sinagoga, tá bom? Então, se alguém disser assim, tem a palavra igreja no Velho Testamento, porque lá na Septuaginta eu estava estudando grego e eu vi lá a palavra eclesia. A palavra eclesia está traduzindo palavras como edal e kahal, que significam um ajuntamento de pessoas com um propósito, tá? Então, a gente poderia, se fosse usar o grego, a gente está chegando no período de política, né? E aí, mesmo com pandemia, mesmo com nossos políticos sendo presos e sendo candidatos de novo, vai haver um ajuntamento de pessoas, não vai? Aquelas pessoas vão estar reunidas com um propósito político. Se fosse usar a palavra grega, poderia usar a palavra eclesia, que é um grupo de pessoas reunidas com um propósito, tá bom? Então, quando Jesus usou a palavra, deixa eu voltar aqui, lá naquele primeiro slide de abertura. Quando ele disse, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ele está falando, edificarei a minha assembleia, o meu grupo de pessoas, as pessoas que vão estar reunidas em meu nome, entende? Aí, voltando para aquele termo chamados para fora, aí a gente, claro, né, consegue enxergar algumas coisas. Já vi muita gente ensinando, né, chamados para fora do mundo, né, chamados para isso, para aquilo, mas cuidado para a gente não viajar muito, tá? Eclesia era uma palavra que já existia, que era um grupo de pessoas reunidas com um propósito. Hoje, quando a gente fala igreja, né, é um conjunto de pessoas reunidas para adorar a Deus, para invocar o seu nome, para fazer a vontade dele, reunidos no nome dele, ok? Falar um pouquinho aqui das traduções. A primeira tradução do grego para o inglês foi pelo William Tyndale. A palavra eclesia foi traduzida por congregation, né? Congregação, tá?
que, se você, eu vou mostrar para você daqui a pouco, que no português, muitas vezes, deveria estar a palavra congregação no lugar de igreja, fazia até mais sentido, a gente vai ver. Tá? Mas o rei King James, né, a versão King James, o rei Tiago, né, o rei James, quando teve a famosa tradução, foi colocado eclesia por church, por igreja. E aí, claro, era a versão oficial, a versão do rei ficou, tá? Então, na versão do inglês primeira, era mais para congregação, para assembleia, do que por essa palavra igreja. Só algumas curiosidades que eu coloquei aqui. O primeiro registro escrito da palavra eclesia, usada para local de reunião. Lembra na primeira parte da aula que eu coloquei, né? Se a gente colocar lá no Google a palavra igreja, vai aparecer um prédio católico. Então, a primeira vez que a palavra eclesia, registrado, escrito, usado para local de reunião de cristãos, foi em 190 depois de Cristo. Então, já lá no final, né, já 190 depois de Cristo, é que foi encontrado, né, um texto onde usava a eclesia para local, como é usado hoje por muitas pessoas. Então, quase 2 séculos, ninguém usava a palavra igreja para falar de um local. Isso foi começar depois do 2º século. Outro fato importante que é registrado historicamente é que os irmãos, a igreja, se reunia em casas, né? Essa era a prática comum, que vocês já devem saber sobre isso. E essa era uma prática até o 4º século, né? Então, era difícil associar a igreja com um templo, porque nem eles se reuniam em templo, eles se reuniam em casas. A gente vê Paulo, quando estava pregando, ele chegava e ia direto na sinagoga, era uma estratégia, né? Porque lá tinha os judeus, pessoas que estavam associadas, né, buscando a Deus, vamos dizer assim, e era do seu povo, ele lá era uma estratégia, mas não era prática dos cristãos se reunirem em templos, mas sim em casas até não antes do século IV. E também tem uma pergunta aqui. Eu falei que muitas vezes esse termo chamados para fora é usado de uma forma diferente do que era para ser usado. Mas tem pessoas, tem cristãos que dizem que é errado, né? Talvez você conheça algum grupo de pessoas que pensa, ou alguma pessoa que pensa assim, onde é errado hoje em dia se reunir em templos. E um dos argumentos usados é esse, é que a palavra eclesia é os chamados para fora. E aí faz mais uma referência a uma parte geográfica, né? Literalmente dentro de um prédio seria errado, e aí chamados para fora. O que vocês acham disso? De usar esse termo chamados para fora para sustentar a ideia de que não deve se reunir em templo. O que você acha desse pensamento? Faz sentido? Eu acho que algumas pessoas não voltaram do intervalo, não, hein, ô Barbosa? Assim, teve gente que só falou na primeira parte da aula. Ranieri. Oi. Tem gente que hoje ainda eles acham errado se reunir em templo. Sim. Hoje em dia ainda. Isso. Né? Eles falam que... Bom, é aquela coisa, né? Que igreja não é prédio, né? E antigamente eles se reuniam em qualquer lugar, assim, onde dava para sentar. Aí eles vão falar daquela mulher lá da púrpura lá. Lídia. Da Lídia, né? Então eles falam que... Aí eu não sei se encaixa a eclesia aí, né? Nesse caso. Não sei se eles pensam dessa maneira, né? Sim. Bem, eu estou afirmando que tem um grupo de pessoas que um dos argumentos que usa é esse. Né? Isso. Mas faz sentido? Não, para mim não faz sentido, não. Para mim, não. Não. Eles acham que fazem, mas para mim não faz.
A gente vai... Oi, pode falar. O problema disso é que não é só isso que esse grupo pensa, né? Geralmente, se você não congrega com pessoas, você fica congregando em casa com a sua família, automaticamente você não vai ofertar, você não vai sustentar obreiro. Então, assim, é um conjunto de regras humanas isso daí. Não tem nada a ver com a palavra, porque a palavra fala que todos estavam juntos, né? Desde o começo lá da igreja. Então, não faz sentido nenhum. Chamados para fora, na minha concepção, é fora do mundo, assim. A gente não faz parte do mundo. Nós fomos chamados para um reino espiritual e a gente está aqui para evangelizar e levar as pessoas para lá. Então, vamos falar sobre isso. Obrigado, Cláudio. Pessoal, lembra que a origem da palavra não tem nada a ver com o sentido espiritual da coisa, né? O chamado para fora era uma reunião de pessoas, tá? A gente pode fazer uma aplicação e usar esse termo chamados para fora e lembrar que os cristãos são separados para Deus, dedicados à obra dele. A gente pode fazer uma aplicação assim, explicando isso, certo? Mas a gente não pode pegar a palavra chamados para fora e literalmente aplicar à igreja, porque assim a gente estaria apelando, tá? Porque esse não é o sentido original. O sentido era uma reunião normal de pessoas, qualquer pessoa que se reunia era uma eclesia. Agora, quando Cristo cria a sua reunião de pessoas, o seu grupo de pessoas, que a gente chama de igreja, é com um propósito, como qualquer eclesia tinha um propósito. Só que o propósito da igreja de Cristo é para que esse grupo de pessoas leve a luz para o mundo, seja o sal da terra, ilumine, como Barbosa e Cláudia estavam nas trevas agora há pouco atrás, a luz chegou aí, não foi? Iluminou tudo. E a igreja está reunida para isso. Por que a gente se reúne? Lá em Efésios capítulo 4, né? Paulo vai estar ensinando sobre a unidade, ao só corpo, uma só fé, um só batismo. Mas lá na frente, um pouquinho abaixo, ele vai dizer que uns são apóstolos, presbíteros, mestres. E para que tudo isso? Para edificação e crescimento do corpo, não é? E por que deve ter a edificação e o crescimento do corpo? Para que esse corpo faça a sua função. Né? Lá em João 17, quando Jesus está orando, ele ora por ele, pelos apóstolos e pelos que viriam depois dos apóstolos, que somos nós também, incluídos. E ele olha, a gente pode ver isso nas outras aulas, para eu não fugir aqui, eu já estou fugindo, mas lá ele diz assim, ele roga ao Pai que a gente seja um com o Pai, assim como eles são, para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois ele vai falar da unidade da igreja, e ele roga para que nós sejamos um com o outro, assim como ele é com o Pai, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente vai ter uma aula sobre isso. Então, o propósito da igreja é levar o evangelho. Agora, para que leve o evangelho, a igreja precisa estar unida. Para que a igreja desempenhe sua função, ela precisa estar em harmonia, né? Então, tudo isso que a gente está falando, então, não é só uma reunião de pessoas, geograficamente falando. Lembra lá em 1 Coríntios, Paulo fala, a gente tem que ter a mesma mente, o mesmo parecer. Aqui tá, eu estou aqui em João Pessoa, né? Vocês estão aí em Campinas. A gente está reunido como igreja? Claro que estamos, porque a gente está reunido com um propósito, que é de aprender, para ensinar, para abençoar a vida das pessoas, né? Então, a gente está numa assembleia, a gente está numa eclesia aqui. Estamos reunidos com um propósito. Qual é esse propósito? É glorificar a Deus, é aprender da sua palavra para poder compartilhar, é fortalecer uns aos outros. Então, essa é uma eclesia reunida. E como é o chamado para fora nesse sentido? Nós fomos chamados, separados por Deus para fazer a sua vontade. Então, nós somos o grupo de Cristo, né? O grupo de pessoas que ele juntou para que fizesse a sua obra. Tá? Então, a gente só não pode dizer assim, tá vendo? Igreja significa chamados para fora. A gente está fora do mundo.
Gente, deixa eu perguntar a você, a gente foi chamado para ficar fora do mundo? Em que sentido? A gente pode dizer isso no sentido de não fazer o que o mundo faz, tá? Mas a gente foi chamado para estar no meio. Era o que Cristo fazia. Cristo estava no meio do mundo, não foi? Ele estava lá misturado com o pior tipo de gente, e aí pode incluir a gente também, né? Assim, pecadores iguais a gente. Jesus estava reunido, ele era a luz no meio das trevas, ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, usar essa chamados para fora para se separar do mundo é exatamente o contrário. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Então, a gente está distante do mundo no sentido de, devemos estar no sentido de distante das práticas, mas a gente precisa ser a luz no meio das trevas. Faz sentido o que eu estou falando? Todo mundo entendeu? Sim, professor, muito bom. Não tinha parado para pensar nesse termo aí, utilizado de uma forma ruim, né? Uhum. Eu tenho um tio que ele já saiu, mas ele era da Assembleia de Deus e ele não permitia, eu tinha uns primos, né, os filhos dele, e ele não permitia que os filhos fossem para o cinema. E eu chamei, né, e eles, não, eles não vão não. E eu perguntei por quê. Aí ele, não, porque é pecado. Eu disse, mas a gente vai assistir filme, era um filme, claro, filme que não tinha nada de errado. Ele disse, não, mas é porque lá tem as pessoas do mundo. E eu não quero que meus filhos estejam misturados com as pessoas do mundo. Então, para ele, literalmente, os filhos iam estar numa sala de cinema com pessoas que eram do mundo. Isso era errado, porque, segundo ele, não podia se misturar com o mundo. Esse é um conceito, né, totalmente diferente do que a gente vê na Bíblia, quando Jesus fez e mandou para que os discípulos fossem para os 4 cantos do mundo para levar o evangelho. Ok, vou fazer uma pergunta aqui. Já que a gente entende o que significa a palavra igreja, né, eclesia, é errado usar a palavra igreja quando se tem eclesia no original? Porque, assim, para muitas pessoas, deveria, toda vez que tivesse eclesia, ter a palavra assembleia, ou a palavra reunião, né? Só que, claro, a gente tem a palavra igreja. Dá para entender a pergunta? Não. É errado usar a palavra igreja quando tem eclesia no original? A resposta é não. Porque hoje a gente entende, a gente tem esse significado. Como eu falei, na época de Jesus, quando ele falou eclesia, as pessoas não associavam essa palavra igreja, né, eclesia, com algo religioso. Hoje em dia é associado para o bem e para o mal, tá? Para o bem e para o mal. Mas quando se fala igreja, ninguém pensa numa reunião qualquer de pessoas, com qualquer propósito. É num sentido específico hoje em dia, né? É associado à religião. Ok, algumas coisas aqui para pensar, tá? A gente está na reta final aqui. Eu não vou adiantar muito. Tinha mais coisas ainda dessa aula, mas a gente vê amanhã. Para pensar. E aí eu queria que vocês participassem. Por que que hoje a igreja é associada a um local físico? Porque a gente viu, vocês falaram, né? A igreja está em todos os lugares. Lá em Atos, a igreja foi espalhada, estava em todos os lugares. Nem se reuniam num templo, era em casas, até o 4º século. Então, por que que hoje, mesmo a gente sabendo que igreja é uma reunião de pessoas, não é ligada a prédio, por que que hoje, quando as pessoas pensam em igreja, associam? E eu não estou falando só as pessoas do mundo, não. Até as pessoas do próprio corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, muita gente tem dificuldade de separar isso aí. A pergunta é, por quê? E aí, outra pergunta no slide. Acho que o Ronaldo ia falar. Sim, no meu caso, né, eu era católico até os 26 anos, né? E aí falava, né, vamos para a igreja, vamos na igreja. E aí, quando eu me tornei cristão, foi muito difícil
tirar isso, né? Eu entendia, mas fica o vício, né? Às Isso. vezes, até hoje, escapa, né? Às vezes, vamos para a igreja. É. Ô, Ronaldo, e eu já vi muitos irmãos, quando falam isso, se corrigem na hora como se estivesse falando um palavrão, sabe? Dizer assim, eu vou para. Eita, não é para a igreja, nós somos a igreja, e fica tentando se explicar. Eu diria para os irmãos, relaxem, né? Você, por exemplo, você sabe o conceito de igreja. E a gente vai ver até uns versículos, a gente vai ver isso amanhã, quando Paulo fala na igreja. E ele está se referindo à assembleia, à reunião, não a um local físico, né? Mas eu já vi, a gente tem esse costume, né? Muitas vezes de dizer, eu vou lá para a igreja, e está falando da reunião, mas a minha pergunta é justamente por isso. Por que você está falando, né? Eu vim de uma tradição católica, mas eu também estou afirmando aqui que muitas vezes entre nós, a gente, mesmo depois de tantos anos de cristãos, às vezes a gente faz essa conexão imediata. Quer uma prova disso? Alguém falou aqui, com a pandemia, tem muita gente que talvez nem volte. Não volta para onde? Porque quando a gente fala talvez não volte, não volta para onde? Porque a igreja nunca deixou de ser igreja, né? A gente talvez parou de se reunir no prédio que a gente se reunia, mas a igreja não parou. Mas vê, quando a gente fala, né? A gente fala, talvez não volte, porque está aqui inculcado na cabeça da gente o local que a gente se reúne. E aí vem essa outra pergunta. Será que os grupos de cristãos começaram a passar muito tempo em um lugar só? Será que é por isso que começaram a chamar, até no segundo século, começaram a chamar a igreja de um local físico? Porque a impressão que eu tenho é essa. Como nós que somos cristãos, muitas vezes a gente passa muito tempo naquele prédio, a gente passa tanto tempo lá, que acaba associando. A igreja está sempre lá, ali é a igreja. Entende o que eu estou falando? Então, mas eu acho, e a gente vai debater mais, que isso é contra a natureza da igreja. E eu não estou falando de local, eu não tenho nada contra o prédio, porque para mim casa é um prédio também, ou não é? Casa não é um prédio? Casa é um prédio, só que é pequeno. A gente está falando de prédio, a gente está falando de algo grande, mas casa também é um prédio. A gente sabe que Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando aquela mulher estava perguntando qual era o monte certo para adorar, Jesus fala que é em espírito e em verdade. Então, a gente sabe, não é? Deus não fica retido em um prédio. Nem no Velho Testamento, aquilo era só uma representação, aquele templo lá, né? O próprio Salomão fala isso, que nenhuma construção feita por homens poderia Deus poderia ficar ali preso, né? Não é assim. Então, esse é algo que eu quero que a gente pense. Será que, como cristãos, às vezes a gente passa muito tempo num lugar só, ao ponto de acabar associando, né? Quando Jesus diz, ide, vá, a gente fica, venha, né? A gente vai falar que muitas vezes os irmãos confundem evangelismo com chamar para a reunião da igreja. E ainda diz assim, eu fiz minha parte, eu chamei a pessoa para a reunião da igreja. Aí, lembra do que eu falei no começo da aula? Como é que as pessoas pensam em igreja? Né? A gente pensa imagem positiva, amor, comunhão, perdão, né? Só que aí como é que o pessoal pensa em igreja? E aí quando você diz, eu queria te fazer um convite especial, você está todo alegre, né? Sabe que vai ter um palestrante e tal, vai ter aquela feijoada, não sei o quê. Aí você chega para o seu vizinho, cheio de alegria, e faz, eu quero te convidar para um evento especial na igreja. O que que ele escuta? O que que vem na cabeça dele quando ele está falando igreja? Lembra que eu falei? Depende do contexto dele. E aí você fica triste com o seu vizinho, que não levou você em consideração, que não sei o quê. E você ainda acha que evangelizou. Esses conceitos aí estão errados, né? A gente vai estudar melhor o que significa evangelizar, que é... Professor, Oi. Quando eu fiz a colocação que muitos não vão comparecer, eu digo assim, não é
Eu digo assim, você fala no prédio, mas assim, ter o compromisso e a responsabilidade, o discernimento da palavra, de se reunir como igreja, porque como é importante ter essa comunhão. Porque assim, ó, eu vejo muitos, eu não estou generalizando, mas assim, o principal eles deixam de fazer, sabe? Por que você participa todo o primeiro dia da semana da ceia do Senhor? Você não vai lembrar da ressurreição, é ou não é? Então tem pessoas que falam, mas eu não vou hoje não, é um domingo só, beleza. Aí na outra semana é o domingo. Eu estou imaginando o seguinte, ó, não queria polemizar o negócio. Na volta, eu fico imaginando na volta agora, quando acabar essa pandemia. Tem tanto irmão guardando dinheiro dentro de casa aí da oferta, que a hora que eu chegar, vou falar para você, vai ser uma bênção. Espero que você não guarde, porque é verdade, irmãos, é verdade, ó, de coração. Porque se o cara não tem compromisso de ter na mente que ele precisa estar reunido como igreja do Senhor, comunhão com os irmãos, lembrando da morte e ressurreição do Senhor, todo o primeiro dia de semana, para mim, ó, quando eu era do denominacional, eu participava uma vez por mês, uma vez por ano. E aí eu fui perguntar, um dia fui questionar, o pastor falou que ele gastava muito, tinha gasto. Aí eu venho para a Igreja de Cristo todo o primeiro dia da semana. Então, assim, a gente fica preocupado com alguns irmãos. Irmão, como é que foi? Você ceiou hoje? Ah, irmão, meu. Aí as irmãs ensinam a fazer o pão. Você entendeu como é que é? E aí? Então é isso que eu falo. Então, espero em Deus que realmente, quando voltar, que muitos não se esfriem em sua fé, votem. Mas assim, quando falou de você congregar, não precisa de um prédio, não precisa de um local, concordo. Eu que nem lá em Moçambique, o pessoal vai debaixo da árvore. Não tem um local, um espaço físico, você vai para qualquer lugar. Não é verdade? Celebrar. Agora, tem os irmãos que o cara tem um ensinamento, o cara largou da Igreja de Cristo. Ele falou que não precisa de prédio, não precisa de nada. É o mesmo pão, o mesmo cálice, sabe assim? Então, gente, é uma coisa absurda. Ah, não preciso ofertar na casa do Senhor. Ah, não preciso estar com meus irmãos em comunhão. Na minha casa eu faço, só eu e minha família. Que comunhão ele tem com os irmãos? Aí cadê a sabedoria? Cadê o discernimento do irmão? Não, eu entendi, Barbosa, eu entendi o que você falou e eu concordo. E assim, o que eu tô questionando é o fato de que muitas vezes a gente fala como irmãos de que igreja não é prédio, certo? A gente fala isso, todo mundo fala isso. Só que a pandemia é uma coisa que nos ajuda a enxergar que muitas vezes a gente falando que igreja não é prédio, quando não teve o prédio, muita gente desapareceu. Então, a igreja não é prédio, mas aí tirou o prédio, tirou a igreja, tirou as pessoas. Entende o que eu estou falando? É a mesma coisa assim em relação a... A gente fala que igreja não é prédio, mas a gente está cansado de falar sobre que 90% dos orçamentos financeiros de muitas congregações é voltada para o prédio. E aí, se o irmão está passando necessidade e a igreja precisa ajudar, a igreja não tem dinheiro para ajudar a igreja. Vê que coisa confusa. A igreja não tem dinheiro para ajudar a igreja. Por quê? Porque o orçamento está cheio com o prédio, que não é igreja. Faz sentido isso? A gente está se contradizendo. Então, a gente muitas vezes fala, não, a gente não tem nome, a igreja não é prédio e tal. Mas, na prática, muitas vezes é o contrário. E uma das coisas que eu gosto de ensinar essa disciplina é para a gente refletir. É como a gente enche a boca para dizer que não é denominação, que não tem nome. E a gente tem que estar sempre de olho aberto para não viver como se fosse uma denominação, entende? Porque não adianta a gente só falar. Na fala é bonito, mas na prática a gente tem que praticar o que a gente ensina. Então, é verdade que igreja não é prédio? É verdade, é verdade. Mas é verdade que se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazer do prédio a igreja, sabe? A igreja nesse sentido que eu estou falando, né? A igreja é uma assembleia de pessoas reunidas. Então, como você falou, tem uma congregação lá no interior do Ceará, que a gente faz campanha, é embaixo de uma mangueira, né? Aí a gente vai na casa do irmão, é uma casinha bem simples. A igreja está reunida, isso a gente sabe, mas a gente tem que ficar de olho aberto para não começar a praticar o que a gente condena.
de muitos lugares. Ok? Então, pensem sobre isso, né? Eu acho que tem muita coisa já para a gente ficar refletindo e pensando, e a gente vai continuar amanhã, se Deus permitir. Eu ia passar uma tarefa hoje. Quer falar, Cláudia? Só uma pergunta, eu fiquei numa dúvida na passagem de Mateus 16, 18, que Jesus fala que edificaria a sua igreja. Aí a palavra ali, como igreja, seria... Eclesia. É? Então, não ficou muito claro para mim. A palavra em si, ela significa uma reunião, independente de ser igreja. Com um propósito. Tá, mas aí naquele contexto era a igreja do Senhor. Aí, assim, a gente vê esse conceito de pessoas reunidas em nome de Cristo nessa ideia de que ele está falando. Porque ele diz assim, ó, edifica sobre esta pedra, e a gente sabe que a pedra não é Pedro, né? Mas é o que ele falou. A afirmação de Pedro de que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor. Então, toda a nossa fé é fundamentada nisso, e Jesus fala sobre este fato de que eu sou o Messias, que eu sou o Senhor, eu fundarei, né, edificarei a minha assembleia, o meu grupo de pessoas, a reunião em meu nome, entende? Seria nessa direção. Agora, para a gente hoje, quando a gente fala a minha igreja, entendi, Jesus, obrigado, eu estou entendendo o que você está falando. Eu só estou dizendo que é interessante pensar no conceito original, que aí afasta mais ainda do prédio, né? Porque quando se falava de eclesia, ninguém pensava em prédio. Pensava em quê? No grego, quando falava eclesia, o que é que se pensava? Era uma reunião qualquer, né? Uma reunião de quê? Para discutir um assunto qualquer, que não necessariamente é a igreja. De quem? De pessoas. De pessoas. Não era reunião de animal, não era era reunião de pessoas com um propósito. Então, quando Jesus fala a minha reunião de pessoas, entende? Meu grupo de pessoas, a minha eclesia. Agora a gente tem essa ideia de que igreja é um grupo de pessoas reunidas em nome de Deus, tá? Mas quando Jesus estava falando nisso, é interessante a gente pensar nessa origem da palavra, né? Entendeu, Cláudia? Ok, então, vocês escaparam da tarefa de hoje, mas a gente faz amanhã porção dobrada, tá bom? Tranquilo, é só algumas perguntas para vocês responderem, mas como eu não dei o conteúdo todo da aula hoje, aí a gente dá amanhã. Eu vou sugerir, talvez, amanhã a gente ficar das 7h30 às 12h30. Tá? Vou mandar essa sugestão no grupo. Eu estou brincando. Senão não vai ter mais assembleia, né? Não vai ter mais reunião. Então, vou parar por aqui. Se Deus permitir, amanhã a gente continua. Barbosa tem algum aviso? Alguém tem algum aviso antes da gente fazer uma oração? Eu tenho uma dúvida. Oi, Marino. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos vocês. Eu cheguei atrasado porque a minha filha teve um compromisso e eu tive que prestigiá-la. A minha dúvida é que eu entrei agora no Google Sala de Aula e tem um exercício de recapitulação. Isso. Aí esse exercício aí vocês não fazem ainda. Que você não terminou. Tá? Perfeito. Porque tem algumas perguntas que é com a segunda parte aqui que eu ia dar, mas a gente conversou muito hoje. Maravilha.